Bom, gente, então, hoje nós vamos tratar da atenção farmacêutica no paciente que vive com o vírus do HIV. Então, vamos lá, né? Bom, então vamos voltar um pouquinho ao passado. No início da década de 80, foi quando descobriu a epidemia do HIV. Como é que isso aconteceu? Na realidade, em São Francisco, na Califórnia, meio que ao mesmo tempo, ocorreram no hospital 3 casos de um câncer de pele chamado sarcoma de Kaposi. Esse câncer é um câncer muito raro que acomete, que ele só foi encontrado até hoje na África. Então, como que na mesma cidade, 3 casos praticamente ao mesmo tempo foram diagnosticados com esse sarcoma de Kaposi? Então eles pensaram, poxa, será que nós estamos diante de uma epidemia de sarcoma de Kaposi? E eles começaram a investigar e viram o que esses 3 jovens tinham em comum, o fato de serem gays. Então daí surgiu várias hipóteses e foram aparecendo vários casos, porque o sarcoma de Kaposi, se te falar, ele é um câncer que ele acomete quando a pessoa está com seu sistema imunológico debilitado. Então eles começaram e começou a aparecer vários casos de outras doenças oportunistas em jovens gays. Então, será que nós estamos diante de uma epidemia? Então, várias hipóteses que não sabia nada, só sabia que eram vários casos de pessoas que apresentavam doenças oportunistas devido e todas eram possuem em comum o fato de serem jovens gays. Então surgiu uma série de perguntas que eu não sabia nada. Não sabia se era uma epidemia, se fosse uma epidemia, era que tipo de causa da epidemia? Será que era um castigo de Deus? Será que até isso, assim, sabe, assim, em pleno século XX surgiu essa dúvida. Será que realmente é um castigo de Deus? Será que é uma doença autoimune que está acometendo várias pessoas? Será que é causa genética? Coincidentemente, esses casos estão aparecendo agora? Ou essas pessoas estão sendo expostas a um agente tóxico? Doença autoimune surgiu até um caso interessante, por se tratarem de homens gays, surgiu até a hipótese: será que esses homens, em contato com o esperma de outros homens, né, por ser um esperma estranho ao dele, poderiam estar desenvolvendo uma doença autoimune? Então surgiram várias hipóteses. E entre elas, a mais plausível até então seria realmente que ela fosse causada por um micro-organismo. Mas tá, qual micro-organismo? Fungo, vírus, bactéria, protozoário. E se fosse um micro-organismo, qual que ia ser a via de transmissão? Então, já que não sabia a transmissão, como que eles iam pensar em cuidados de prevenção? Muito menos em tratamento. Então, gente, na década de 1980, foi uma loucura. Por quê? Porque essas pessoas que apareciam com essa doença, elas tinham praticamente uma sentença de morte. Né? Essa doença ela chamou o nome de AIDS, né? Que é a síndrome da imunodeficiência humana. Quando ela ganhou esse nome AIDS, não se sabia. Sabia que era uma síndrome que causava imunodeficiência, mas não sabia qual que era a causa dessa síndrome. Né? Então, quando a pessoa era diagnosticada com a AIDS, era praticamente uma sentença de morte. A pessoa vivia de 3 a 6 meses. Então, assim, foi uma loucura na década de 80. Até mesmo os próprios profissionais que tratavam essas pessoas, eles eram discriminados. Muitos hospitais não aceitavam esse tipo de paciente e muitos profissionais que queriam tratar essas pessoas, eram tratados quando o hospital aceitava, era em alas muito separadas. E a maioria dos profissionais não queriam tratar esses pacientes, não sabiam qual que era a via de contato, qual seria a forma de prevenção. Então, eu gosto sempre de trazer manchetes, né, manchetes da época, porque eu acho que elas traduzem muito a sensação de pânico que ocorreu na população naquela época. Então, por exemplo, as manchetes como AIDS se torna a grande ameaça para a humanidade. Então, vírus misterioso, nessa época já existia, né? Já foram descobertos que era um vírus, já tinha isolado o vírus. Olha só, câncer gay. Então, olha só, foi chamado de câncer gay, quer dizer, subentendendo que era uma doença especificamente de gay. Para médico francês, a doença ainda é restrita, origens são desconhecidas, o vírus se alastra.
Olha só, médico americano propõe isolar em ilha quem transmite a doença. Então você vê como que em pleno século XX ainda tinha médico que trabalhava como se fosse na Idade Média, né? Querendo isolar em ilha os pacientes para eles não transmitirem mais, né? A briga de um vírus, porque muitos médicos entrou uma competição. Qual cientista iria descobrir primeiro o vírus para poder conseguir a patente do diagnóstico, né? Então, alarma a comunidade gay. O OMS diz que milhões de pessoas no mundo levam o vírus da AIDS, né? Então, era um pânico total. Bom, até que em 86 foi descoberto o vírus da AIDS, ele foi genotipado. A partir daí, então, começou-se a aparecer vários casos entre mulheres, crianças, pacientes transplantados, recém-nascidos e usuários de drogas. Então, começou-se aqui a quebra daquela hipótese que era um câncer gay. Somente pessoas homossexuais, homens gays, tinham uma doença porque começou a ver que era um vírus e como um vírus ele poderia ser transmitido. Aí começou-se a clarear as perguntas, né? Outras vias, então, quer dizer que não era só relação sexual. Poderia ser através da mãe para o filho, né, que chama de transmissão vertical, durante a gestação, ou através da amamentação. Bancos de sangue também, sangue contaminado de pacientes doadores contaminados poderiam transmitir o vírus para receptores. Relações sexuais desprotegidas, ou seja, sem camisinha, compartilhamento de seringa. Então as coisas ficaram mais fáceis depois que descobriu-se que era causado por um vírus. Então, qual seriam as próximas batalhas da época? Foi lutar contra o preconceito, né? Parar com essa ideia de que era uma doença causada só em homens gays. Outra batalha muito importante da época foi a questão dos bancos de sangue, porque os bancos de sangue deveriam triar todo o sangue que chegasse com relação, já que foi descoberto o vírus, rapidamente foi um passo para se descobrir, para se montar, né, na realidade, né, o exame sorológico para conseguir identificar o vírus ou o anticorpo, né, que estava contaminando o sangue, mas só que ainda era muito caro. Então, os bancos de sangue não estavam dispostos a arcar com mais essa despesa. E ainda, né, já que já sabia que o agente causador, fazer com que o diagnóstico seja cada vez mais precoce. As pessoas descobrirem que são portadoras do vírus cada vez mais cedo. O que ainda, né, então, tanto o preconceito quanto aos homossexuais e o diagnóstico precoce ainda são batalhas ainda em combate. Bom, então, quer dizer, na época, então, né, aí já agora na década de 90, 1990, mais ou menos, as manchetes já mudaram um pouco a cara, né? Então, por exemplo, homossexuais divulgarão informação sobre AIDS, ou seja, começou-se um movimento, luta contra a AIDS a favor da vida, homossexuais ainda sofrem com preconceito, gays dão palestra em escola, o prazer está ameaçado, missologia, ação dos homossexuais contra a AIDS. Então começou uma grande movimentação, principalmente de grupos homossexuais, para, ao mesmo tempo, acabar com esse preconceito, que era uma doença estritamente ao mundo gay, e também para ensinar as pessoas as formas de prevenção. Em 1985, aí em 1990, foi descoberto o primeiro antirretroviral em ação contra o vírus HIV. Aí nessa época, né, já não se chamava mais AIDS, né? Já tinha o nome HIV, que era o vírus da imunodeficiência humana. Então as coisas já começaram a ficar um pouco mais tranquilas, pelo menos já tinha uma droga ainda em experimento, mas que muito promissora para se combater o vírus, para se controlar o vírus, e não para curar, né? Bom, e o que estava acontecendo no Brasil na época? No Brasil a gente estava passando de um regime militar para democrático. Por que isso é importante falar? Porque aí uma nova Constituição estava sendo formada, a ideia de um serviço de saúde universal, ou seja, todas as pessoas, independente se contribuíssem ou não, empregadas ou não, com carteira assinada ou não, teriam direito ao serviço de saúde prestados pelo Estado. Então, eles aproveitaram e incorporaram essa noção de serviço de SUS, né, Serviço Único de Saúde, na nova Constituição. Então, isso tudo, com a descoberta do AZT, coincidiu tudo na mesma época,
foi importante para que o governo começasse a fornecer tratamento gratuito para as pessoas infectadas com HIV. Se a gente olhar nas manchetes, a manchete já tinha até cor na época, né? Isso na década de 1990, passaram a ficar muito mais positivas, né? Era um outro clima, né? Os limites práticos da esperança. Então, a AIDS, né? O HIV, ele ganhou uma nova cara de esperança mesmo. Na terceira fase da AIDS, já que o remédio estava sendo implantado, médico comemora a redução da mortalidade, coquetel contra a AIDS dá resultados no Rio, inimigo camufladas, que aí começou a questão das mutações dos vírus, né? Então começou esse problema também. Uma chance à vida, pesquisa aponta para a falta de condições para o tratamento da doença, então outro problema surgindo também, né? As condições, né, financeiras, né, era um outro problema, nem todo mundo tinha acesso ao tratamento, mas a coisa foi melhorando à medida que o AZT foi ficando cada vez mais popular, né? Um novo coquetel de drogas anima cientistas, então quer dizer que os ânimos aumentaram, né? Com relação ao combate da AIDS, começou a surgir esperanças. Então, vocês verem que a AIDS foi descoberta, o HIV foi descoberta em 1980, precisou de 10 anos de epidemias, de desespero, de pessoas morrendo sem tratamento, para começar uma nova esperança, depois que foi descoberto o AZT. Então, você vê quanto tempo, 10 anos, que levou para chegar nessa nova esperança de vida, né? Nessa terceira fase da AIDS. Né? Bom, então, o que a gente tem hoje em dia? Então, a gente tem mães e pais que são portadores do vírus da HIV, que têm filhos saudáveis e não infectados pelo vírus, graças ao tratamento preventivo durante a gestação. Hoje então foi uma vitória, hoje para mim foi a principal vitória sobre o HIV, que é o controle pré-natal. Então, hoje em dia, toda mulher faz a sorologia de HIV, dando positivo já começa o tratamento, inicia o tratamento. Então, a chance do bebê nascer infectado é praticamente zero. Hoje em dia, pouquíssimos lugares ainda tem notificação de transmissão vertical. Bom, outra vitória, os casais soros discordantes, ou seja, um dos cônjuges é infectado e o outro não. Pode se relacionar efetivamente com parceiros sem o risco de transmissão viral, porque se o cônjuge infectado ele faz uso do tratamento e a carga viral está indetectável, porque ele faz o tratamento, ele é aderente ao tratamento, a carga viral indetectável é praticamente nula a chance de passar esse vírus para o parceiro não infectado. E outra grande vitória seria que hoje a população que vive com HIV, faltou aqui, né, é importante dizer bem que ela em terapia antirretroviral, com a carga viral indetectável, ela apresenta expectativa de vida próxima à expectativa da população geral. Então, para mim, essas três foram as principais conquistas no controle do HIV. Entretanto, os pacientes ainda escondem sua condição sorológica. A maioria dos pacientes, eles não compartilham, no máximo com as pessoas de bastante confiança, mesmo os profissionais de saúde, a questão sorológica deles. Então, essa foto aqui, para mim, é uma foto bem significativa, porque ela representa a lixeira de um centro de dispensação de medicamentos para o tratamento do HIV. Então, vocês podem ver que essa lixeira está cheia de caixa vazia. Por quê? Essa lixeira, gente, me chamava muita atenção, porque todo dia essa lixeira é esvaziada. Por quê? Porque os pacientes eles chegam lá para pegar o antirretroviral, todo mês, né, eles têm que ir lá na farmácia pegar o antirretroviral. O que acontece? Eles tiram a cartela, o frasquinho, e jogam a caixa fora, porque eles não querem ficar com essa caixa. Aí uma vez eu perguntei para um paciente que eu tinha mais ligação, eu falei assim, ô Cássia, se os meus vizinhos, eles mexem no lixo, eu tenho certeza que eles vão ver a caixa lá, vão ver o que eu estou tomando e vão descobrir que eu tenho HIV. E eu não quero que ninguém descubra.
Então, assim, muitas vezes acontece com até dos próprios parentes, né? Muitas vezes até tiram o medicamento do frasquinho e colocam num frasquinho sem rótulo, nem nada. Então, assim, ainda é uma situação complicada essa questão. E por que eu gosto de deixar isso bem claro? Porque os pacientes, muitas vezes, eles não compartilham a condição sorológica dele nem com os profissionais de saúde, nem com o farmacêutico. Ele vai na farmácia, pedir um medicamento e não conta para você que ele usa um antirretroviral. E de repente você pode prescrever o medicamento para ele que dá alguma interação medicamentosa. Né? Então a gente tem que conquistar, tem que ter sensibilidade e tem que conquistar a confiança do paciente para ele compartilhar com a gente qualquer condição, mesmo por mais, né, que ele queira esconder. Bom, então o que a gente tem hoje? Né? O que diz as manchetes de hoje, né? Vamos dizer assim. Bom, as manchetes, elas falam da redução das taxas de incidência de HIV e mortalidade por AIDS. Elas reduzem. Só que essa redução, ela ainda é num ritmo muito baixo. Esperava-se ser maior pelo como que o tratamento ele está muito mais acessível para as pessoas infectadas. Ainda os resultados do tratamento para todos, gratuito, ainda não foi suficiente para reduzir a mortalidade por AIDS e as taxas de incidência de HIV. Então, aqui eu selecionei, por exemplo, um artigo, né? O HIV e a mortalidade de HIV em AIDS. A gente ainda tem razões para preocupar, para achar que isso é um problema, né? Esse artigo, ele traz essa questão. A AIDS ainda é subestimada pelos jovens. Uma grande preocupação hoje em dia é o maior aumento que está tendo na incidência, nos casos novos, é justamente entre a população entre 13 a 25 anos. Então, a gente pode ver que, claro, a faixa etária que ainda predomina a maioria dos casos é entre 30 a 40 anos, porém, o aumento a cada ano que passa está sendo cada vez maior na população jovem. Isso é uma grande população, né? Então, por exemplo, campanhas contra HIV ainda não atingem idosos e jovens gays, dizem eles, né? Então, esse AIDS aumentou 188% entre os jovens no Distrito Federal nos últimos 10 anos. Então, o próximo passo no combate ao HIV é justamente atingir essa população nova, que a gente tem que estudar mais essa população para entender o porquê que o vírus HIV está sendo muito disseminado na população jovem. Fica aí uma pergunta, tá, gente? Bom, uma batalha importante ainda a ser vencida é com relação ao diagnóstico precoce. Por quê? Porque quanto mais cedo a pessoa descobre que ela tem o vírus HIV, mais cedo, hoje em dia é recomendado que quanto antes comece o tratamento e quanto um controle precoce diz por quê? Porque se você tem um controle precoce da doença, vai ter um melhor prognóstico e uma redução da transmissão, porque quando você começa o tratamento, dependendo se quanto mais cedo for esse início de tratamento, mais rápido você vai atingir a carga viral indetectável. E menos dano você vai causar ao sistema imunológico, porque hoje se sabe-se, por mais que a pessoa tenha o vírus e ela não apresente sintomas, né, ela ainda não entrou no estágio de AIDS. Vocês lembram aquela nossa segunda aula, que eu mostrei um gráfico da história natural do HIV? Aquele gráfico é super importante. A gente viu que a pessoa pode ficar 8 anos sem manifestar sintomas, ela está em período de latência, né? Só que não tem sintoma, mas o sistema imunológico da pessoa está sendo extremamente sobrecarregado. E isso danifica o sistema imunológico de uma forma irreversível. Então, hoje sabe-se que quanto mais cedo inicia o tratamento, mais poupado seu sistema imunológico será. Agora, o tratamento precoce já é uma realidade. Hoje em dia, o tratamento começa em torno de 30 dias após o diagnóstico. Isso é uma vitória. Antes começava 600 dias. Hoje começa com 30 dias. Então, uma vitória. Porém, ainda é uma batalha o diagnóstico precoce. Muitas pessoas ainda têm resistência em fazer esse diagnóstico. Então, o farmacêutico,
A gente, estando na farmácia ou no posto, ele precisa estar preparado para acolher esse paciente. O paciente, quando chega com o diagnóstico positivo, para começar o tratamento, o farmacêutico ele tem que estar preparado para acolher esse paciente, dando todas as informações necessárias com relação a começar o tratamento cada vez mais cedo. Porque isso é uma escolha do paciente. O médico não pode obrigar, não, você tem que tratar. Não, isso é uma escolha do paciente. Então, eu acho que o farmacêutico ele exerce um papel fundamental. E também no diagnóstico precoce, né, gente? Conversar com o paciente, falar assim, olha, se você se expôs a uma relação de risco, você tem que fazer o teste. Porque se você tiver positivo, mais rápido você começar o tratamento, porque hoje em dia é muito fácil o acesso, menos dano você vai causar ao sistema imunológico. E é um dano irreversível, gente, não tem jeito. Uma vez que a pessoa entrou em AIDS, ela nunca mais vai ter um sistema imunológico recuperado da forma como ela tinha antes de ter o contato com o vírus. Bom, então em diagnóstico precoce, uma grande arma que a gente tem são os testes rápidos. Teste rápido, aquele teste feito no sabonetinho, né? Ele é uma triagem populacional. O que quer dizer isso? O teste rápido, ele é rápido mesmo, ele é feito em 30 minutos. Ele não precisa de grandes aparelhos, um ambiente laboratorial, um profissional, um expert em fazer aquele exame. Não, ele é muito simples. E o resultado dele é muito bom a nível triagem populacional. Por quê? Porque se o resultado der negativo, a pessoa pode ficar tranquila, ela não tem o vírus. É um exame que a gente fala que a sensibilidade dele é muito boa. Por quê? Porque naquele conjunto populacional ali, se ele conseguir detectar que 90% das pessoas deu negativo, beleza, essas 90% estão liberadas. Agora, se 10% deu positivo, essas pessoas elas precisam ser melhor investigadas para confirmar esse resultado positivo. Então, teste rápido, gente, só uma boa pergunta, questão de concurso. O teste rápido, ele é muito bom a nível populacional porque ele elimina com muita segurança os casos negativos. A chance dele dar um falso negativo é muito baixa. Por quê? Porque ele é muito sensível. Então você só seleciona, né, a minoria ali que deu positivo. Então, mas em compensação, né, ele tem uma porcentagem importante de falso positivo. Isso também cabe ao farmacêutico explicar. Olha, deu positivo, mas você precisa confirmar esse resultado positivo, porque o teste rápido para resultado positivo ele, né, não é tão confiável assim, né? Então, você vai fazer um sorológico, um ELISA, um Western blot, vai seguir o protocolo do governo. Você vai ser encaminhado agora para o centro de tratamento e as pessoas vão coletar seu sangue e vão encaminhar e vamos ver o que dá para, se for o caso positivo, começar o tratamento. O paciente tem que ser encaminhado, tá, gente? Então, o teste rápido, ele é fundamental para a porta de entrada, assim, é fundamental como o início do controle do HIV. Bom, então, né, tudo que a gente já falou, tá? Bom, mas o que a gente tem que prestar atenção ao fazer um teste rápido? Então, aqui, basicamente, a gente tem um gráfico bem resumido mesmo, né? Assim, quando a pessoa se infecta pelo vírus, né? Semanas de infecção. Então, a gente tem esse gráfico, essa curva em azul, que seria o RNA viral, seria o que a gente chama de carga viral, né? Ela vai aumentando. A carga viral ela está no seu pico máximo em 3 semanas, ou seja, 21 dias. Né? Esse P24 é uma proteína específica do vírus, também ela é utilizada para a detecção viral. E o anticorpo IgM, ele só começa a aumentar a partir da 3ª semana, então uns 30 dias, vamos colocar aí, né? Uns 25 dias mais ou menos. E o IgG total, outro anticorpo anti-HIV, só a partir da 4ª semana, com o pico a partir da 16 de 4 meses, né? Então, o tipo de exame que a pessoa vai fazer para detectar, né, o diagnóstico de HIV, para ter o diagnóstico, ele tem que ser direcionado de acordo com o tempo da infecção, para a gente saber qual tipo de exame que vai fazer. O teste rápido, ele identifica carga viral. Né? Então, a carga viral vai estar no pico máximo em 3 semanas. Então, o ideal é a pessoa fazer com 3 semanas, em torno de 20, 21 dias, 25 dias, mais ou menos. Porque aí a carga viral vai estar no seu pico máximo.
a chance de pegar positivo é maior. Que a gente mas o teste rápido não dá negativo. Sim, mas se a pessoa fizer na primeira semana de infecção, a carga viral, ela está muito baixa. A primeira semana está aqui. A carga viral está muito baixa. Então, realmente, o teste não vai dar conta de detectar. E por isso que a gente pede, não, o teste rápido, que ele detecta carga viral, você vai fazer com 3 semanas. E o sorológico, se fosse IgM, o importante é fazer com 30 dias. E o IgG total, que é o outro anticorpo, é o teste, aí seria o exame sorológico, a gente faz com 4 meses. Então, é importante dizer isso aqui. A gente fala janela de soroconversão. É quando o exame ele passa de negativo para positivo, né? Então, se o teste rápido ele pode ser feito tanto no sangue quanto no fluido oral. Se o teste rápido for feito com sangue, a gente tem que dar um prazo após 25 dias, 25 dias da exposição ao risco, que o paciente vai falar, que, né, a partir do dia que ele se expôs ao risco. E se for o fluido oral, a saliva, tem que ser de 30 a 90 dias para fazer. Né? Então, nesse caso, é muito complicado, porque muitas vezes o paciente não quer esperar. Ele está doido para fazer, né? Mas a gente tem que explicar isso para ele. Então, aqui eu trouxe rapidamente assim, o exame, como é que faz, né? Bem tranquilinho. Então, a gente tem aqui um reagente, um tampão. Aqui seria o que eu gosto de falar que chama sabonetim, né? Que é um teste imunocromatográfico, bem portátil mesmo, né? Então, aqui, você faz uma punção digital no paciente, porque na farmácia não vai ter seringa, não vai ter como coletar o sangue. Então, você faz uma punção digital, aproxima o capilar da gota de sangue, o sangue é aspirado e você aperta, né, a pontinha do capilar e jeta a gotinha de sangue ali. Depois você coloca, se eu não me engano, acho que 2 gotas, 4 gotas, cada kit tem lá a sua quantidade de tampão, espera por volta de 15 a 10 minutos, dependendo do kit, o sangue com o tampão ele correr na coluna cromatográfica. Se der positivo, o resultado negativo, o controle ele vira, dá o tracinho lá, né? Provando que o teste funciona. Então, o controle sempre dá positivo. E se o resultado, mas só que o resultado é negativo, porque só o teste, que é o T de teste, é negativo. Agora, o resultado positivo para o HIV, o controle, como sempre, virando. E o teste T1, no caso, é HIV1 positivo. Parece que o T2 também está fraquinho positivo. Tá bom? Então, esse aqui seria um resultado positivo, quando o controle vira e o teste vira. E aqui um resultado negativo, que só o controle vira. Tá? Mas é a título de curiosidade mesmo, para vocês conhecerem como é que faz o exame. Bom, gente, comercialmente a gente vai encontrar essas marcas de teste rápido, né? O fluido oral ou Action, né? Isso aqui a gente, farmácias de manipulação, farmácias privadas, a gente vai encontrar esses testes. Bom, então agora vamos falar um pouquinho de terapia antirretroviral, né? Como seria o mecanismo do vírus, né? Para penetração na célula. Bom, então aqui a gente tem a célula, né? A célula alvo do HIV, especificamente uma célula, um linfócito TCD4. Aqui a gente tem o vírus. Então, o vírus, ele pode ter vários mecanismos para entrar dentro da célula, né? Um dos mecanismos a gente chama de inibidor de fusão de antagonista CCR5. O que é isso? A gente tem aqui o vírus. Como é que é o mecanismo do vírus? Ele funde, aqui é o receptor da célula CD4. O vírus ele tem afinidade com esse receptor. Ele se funde a esse receptor. Então, um antirretroviral chamado enfuvirtida, que é o da classe de inibidor de fusão de antagonista CCR5, que seria esse correceptor CCR5, ele não deixa ocorrer essa fusão. Uma vez que não ocorre essa fusão, esse aqui é o inibidor de fusão, seria aqui, né? Que é o enfuvirtida. O maraviroc é de outra classe, correceptor de CCR5, ele não deixa ocorrer, mas todos dois funcionam a nível de fusão do vírus dentro da célula. Eles impedem que o vírus entre dentro da célula. Bom, o que mais? A gente também tem os antirretrovirais que a gente chama de inibidores da transcriptase reversa, análise de nucleosídeo e não análise de nucleosídeo.
Os mais comuns são lamivudina, zidovudina, que é o AZT, que a gente já falou, né? Foi o primeiro, tenofovir e evanvirese. O que é isso? Uma vez o vírus, no interior da célula, se ele conseguiu penetrar na célula, o que ele vai fazer? O vírus ele vai liberar essa enzima aqui, ó, a transcriptase reversa, e vai liberar também o seu RNA, porque o vírus, o material genético dele é do tipo RNA. Então, ele liberando essa enzima transcriptase reversa, específica dele, ele consegue transformar, aí é o contrário, ele transforma o seu RNA em uma fita dupla de DNA. Então, esses antirretrovirais aqui, que são os mais comuns, como que eles atuam? Fazendo com que o vírus não consiga transformar eles atuam inibindo essa transcriptase reversa, né? Ou seja, ele não transforma o DNA em RNA. Desculpa, o RNA em DNA. Bom, mas uma vez que o vírus conseguiu transformar, né? Vamos supor que ele também ultrapassou essa barreira, né? Você não estava tomando antirretroviral, ele ultrapassou. Qual que é o outro medicamento que pode atuar aí? É o inibidor de integrase. Porque o que acontece? Uma vez que o vírus transforma o seu RNA em DNA, esse DNA ele vai penetrar no núcleo da célula. Para quê? Para o seu DNA fazer parte do DNA da célula como um todo. Então, ele tem outra enzima, integrase, olha a integrase aqui, ele tem outra enzima chamada integrase, que ele integra mesmo, né, o DNA do vírus ao DNA celular. Então, tá aqui, né? Então, existe uma classe chamada inibidor de integrase, dolutegravir e raltegravir. Por sinal, o dolutegravir, ele foi incorporado há pouco tempo. Ele impede essa enzima de funcionar. Então, o vírus ele não consegue incorporar o seu DNA ao DNA celular. Porém, se o vírus, né, ultrapassa aqui também, né, consegue incorporar, então o que ele vai fazer? Ele vai utilizar o mecanismo da célula para poder se multiplicar e criar o DNA viral. O DNA viral vai produzir as proteínas virais, né? As proteínas, vai produzir o capsídeo também, né? A proteína aqui do vírus, e ele vai formar um novo vírus, né? Uma cópia viral, né? Então, o que vai acontecer? Nós temos também os inibidores de protease, que é outra, ele vai inibir essas enzimas que formam o vírus final. A gente tem ritonavir, lopinavir e atazanavir, que são os mais comuns, eles são muito utilizados. Então, vejamos bem que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5... Não, podemos deixar aqui tudo junto, né? Aqui é tudo fusão. 1, 2, 3, 4. 4 mecanismos diferentes no combate ao vírus, através do mecanismo de multiplicação viral. Isso aqui é muito importante. Vocês lembram lá na frente, quando eu mostrei que já estavam parecendo ser resistentes ao AZT? Por que eu falo isso? Porque o vírus, gente, eles possuem uma capacidade de mutação muito grande. Então, o esquema antirretroviral não pode ser formado por apenas um antirretroviral, porque um antirretroviral ele vai ter ação naquela etapa da multiplicação viral específica. Se a gente usar, aí o que vai acontecer? Rapidinho o vírus vai conseguir uma mutação para ficar resistente àquele antirretroviral. Então, o que acontece? A terapia antirretroviral, ela precisa ser formada por pelo menos 3 tipos de antirretrovirais. Aqui, até estão pensando em só 2. Está tendo muitos experimentos de ter 2 antirretrovirais. Porém, atualmente, o esquema inicial, né, ele é formado por tenofovir, que a gente viu lá, né, lamivudina e dolutegravir. Então, esses aqui é o esquema inicial, porque cada um desses atua em uma fase do mecanismo de multiplicação celular e do vírus, multiplicação viral, desculpa, né? Então, uma vez que o vírus fique resistente ao tenofovir, vai ter mais 2 para poder combatê-lo. Aí depois fica resistente ao dolutegravir, mas ele já voltou a ficar sensível ao tenofovir.
e por aí vai. Então, o esquema de primeira escolha seria formado pelos três antirretrovirais. Bom, alguns casos especiais, por exemplo, gravidez, prevenção PrEP, é aqueles casos que a pessoa ela não se infectou, mas ela vai se expor ao risco, então ela toma o medicamento antes de se expor ao risco. E pessoas com co-infecções, hepatite e tuberculose são as mais frequentes. Pessoas com comorbidades, osteoporose, principalmente a nível de tenofovir, que ele acomete muito os ossos, dislipidemia ou falência viral. O que é falência viral? Falência viral é resistência do vírus. O vírus ele fica resistente a esse esquema. Mas, na maioria das vezes, 99% dos casos, essa falência viral ela ocorre em casos não aderentes. É aquele paciente que inicia o tratamento, inicia. Aí, nesses casos, a chance dele vir a ter uma falência viral, o vírus ele se multiplica mesmo tomando remédio e cria resistência ao esquema, é muito grande. Então, gente, hoje em dia, tá relativamente tranquilo em relação ao passado, né? Hoje em dia, o paciente, basicamente, ele ganha 2 frascos, sendo que o tenofovir e a lamivudina, eles estão associados em um só comprimido. Então, o paciente toma 2 comprimidos por dia, 2 frascos. Hoje em dia, o tratamento é isso, só isso. Só isso se a pessoa realmente seguir todas as orientações, começar o tratamento o mais precoce possível. Ela vai levar uma vida próxima à vida da população geral. Bom, então, por exemplo, né, eu peguei alguns casos aqui. Olha só que legal. Também tem outras formulações, por exemplo, né, tem outras opções. Por exemplo, né, tem combinações que são os 3. Olha que coisa boa, né? Então, esse paciente aqui no caso, eu peguei alguns históricos de dispensação. Esse paciente aqui, ele pegou 60 comprimidos, tá, para 30 dias, com tenofovir, lamivudina e evanvirese. Olha que beleza. Frasco com 30 comprimidos. 1 comprimido por dia, 2 frascos. Olha que beleza. A pessoa toma 1 comprimido por dia e pronto, e só. Ela já vai na farmácia, dispensação, pegou 2 frascos, daqui a 60 dias só que ela vai voltar para pegar o próximo. Então, assim, né? Beleza. Mas fica só assim? Sempre é assim. Olha só. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês verem, né? A vida como ela é. Então, esse paciente, ele foi dispensado para ele zidovudina, lamivudina, evanvirese. Quer dizer, ele pegou um frasco, um comprimido, aqui ele já pegou para 30 dias. E um frasco com um comprimido. Esse paciente, no caso, ele toma, né, 1 comprimido por dia. Também não é tão complicado assim. É melhor não só, mas 2 também ainda é bem viável. Esse caso aqui, esse paciente já está mais complicado, porque ele toma zidovudina, lamivudina, né, é uma associação, né, seria esse aqui, né, zidovudina e lamivudina. Ele toma também lopinavir e ritonavir, mas ele toma 4 comprimidos por dia. Então, aqui, ele toma 6 comprimidos por dia. Então, já começa a complicar a vida desse paciente aqui. Ah, Cássia, por que isso acontece? Muitas vezes isso acontece porque o paciente, ele não é aderente ao tratamento. Ele para o tratamento, então o médico, para quando ele retorna, ele tem que mudar o esquema, porque aquele esquema de 1 comprimidinho, 2 comprimidinhos, já não funciona mais. Tá bom? Ou então, quando o paciente começa o tratamento muito tardiamente. Também pode ser que o esquema primário não funcione mais. Bom, esse caso aqui, olha para vocês verem, o paciente ele toma, quer ver? Queria ver a idade dele aqui. Não tem a idade. Bom, olha só para você ver. Ele toma lamivudina, 2 comprimidos por dia. Evanvirese, 1 comprimido por dia. Tenofovir, 1 comprimido. Lopinavir, ritonavir, 6 comprimidos. Então, esse paciente aqui, ele ingere quantos? 10 comprimidos por dia. Então, agora a gente está imaginando, nós farmacêuticos, né? A questão da polifarmácia, a questão da interação medicamentosa. E se esse paciente possui outros problemas, outras comorbidades? Ele vai envelhecer. Então, essas comorbidades fatalmente vão aparecer. E aí, como é que fica? Então, aí, para a gente começar a sentir o problema, um dos problemas realmente do HIV é justamente a polifarmácia. Porém, esses casos realmente são casos especiais, mas não são raros, de pessoas que elas não aderiram ao tratamento. Isso tudo tem que ser muito bem explicado.
Bom, então a gente está falando de aderência, né? Do sucesso do tratamento, ou seja, para a carga viral ficar indetectável em torno de 3 meses, porém, o paciente tem que tomar 95%. Então, gente, voltando aqui, desculpa, eu tive que dar uma parada. Olha só, então, eu estou batendo muito nessa tecla da adesão ao tratamento, né? Aderência, adesão ao tratamento é melhor. Então, porque realmente tem que tomar 95% das doses para o tratamento fazer efeito. Por quê? Porque a não adesão, o que vai causar? O aumento da carga viral. Então, o paciente, além de transmitir, ter chance de transmitir o vírus, ele vai criar uma resistência viral que vai ter que mudar o tratamento dele e muitas vezes pode começar a aumentar o número de comprimidos. O risco de progressão da doença, né, da doença se tornar AIDS mesmo, vai aumentar o risco de morte, transmissão da doença e também, por que não, os gastos com a saúde. Bom, então quais são os fatores de risco? Quais são os principais grupos, né, que é a maior a probabilidade de não aderência? Então, por exemplo, nós temos fatores sociais. Desemprego, falta de apoio social, que já não tem mesmo, né? Eles não compartilham. A gente viu, né, pelos grupos apresentando que é uma coisa importante o fato deles não compartilharem esse problema com as pessoas, né? Então, eles têm essa falta de apoio mesmo. Situação financeira que não é muito bem. Muitas vezes a pessoa não tem dinheiro nem para pegar ônibus para ir até a farmácia, né? Porque na realidade o tratamento em si é todo de graça. Por sinal, a vivência que eu tenho no tratamento de HIV, pelo menos assim, dos centros que eu frequento, são muito bons. O paciente, além dele ter a consulta com infectologista, ele tem consulta com dermatologista, com dentista, psicólogo, farmacêutico, assistente social. Então, assim, assistência ao HIV no Brasil, pelo menos a percepção que eu vejo, ela é muito boa. Então, essa questão de situação social aí, a questão da situação social, da vida social mesmo do paciente. Bom, a relação paciente relacionados ao serviço de saúde, relação paciente profissional de saúde, serviço de saúde de baixa qualidade, falta de informação. O que eu percebo também que uma pessoa, uma vez que ela inicia o tratamento em um lugar, ela se apega, que ela vai lá todo mês. No mínimo que ela vai lá e de 2 em 2 meses pegar medicamento. Então a pessoa se apega muito, ela cria um vínculo afetivo mesmo com o centro de tratamento. Ela conhece os profissionais, ela conversa, é um lugar que ela se sente acolhida, ela tem que se sentir acolhida. Ela tem que ter, é um lugar que ela vai para lá que ela não precisa de ter medo da sua condição. Então a gente tem que fornecer para ela realmente um ambiente que ela se sinta acolhida, sinta confortável, sinta confiança. Então isso tudo é importante, né? Para a aderência, no caso, né? Fatores relacionados ao tratamento, quando começa a ficar mais complexo, com vários comprimidos, principalmente a partir de 4 doses diárias. Reações adversas, que sim, elas acontecem, principalmente no início, né? Enjoo, insônia, né? Até a pessoa se acostumar, outros sim, outros não, né? E a compreensão inadequada do tratamento, fatores relacionados à doença mesmo, sintomas da doença, problemas psicológicos, progressão da doença, e fatores relacionados ao paciente, esquecimento de drogas, baixo nível de escolaridade. Então, o farmacêutico ele precisa ficar muito atento aos pacientes que estão nesses grupos de risco para já pegar aquele paciente, tratar ele com mais proximidade, para evitar que ele possa largar o tratamento. Né? Então, o nosso papel qual que seria? No início do tratamento, a gente vai acolher o paciente, a gente vai conhecer, conversar mesmo. Onde você mora, de onde você veio, você mora com seus pais, você é casado, conhecer a vida pessoal dele, para tentar identificar aqueles pacientes que têm maior potencial de não aderência. E preparar mesmo o paciente, explicar para ele como que seria, eu acho bonitinho que lá no centro que eu frequento, eles fizeram até uma maquete do vírus, com as proteínas, o vírus não, da célula, o vírus penetrando na célula, eles explicam direitinho como que é essa questão, como que o medicamento atua, aquele slide, né, do mecanismo de atuação do medicamento para inibir a multiplicação viral, eles explicam aquilo ali na maquete, é bem legal. E durante o tratamento é isso mesmo, é monitorar se o paciente todo mês, a gente tem o Ministério da Saúde, ele fornece o programa que você vai registrando ali as dispensações e você consegue montar relatórios para saber se o paciente está demorando, se já está na época dele buscar o próximo medicamento,
para você meio que prever se ele vai parar de usar, né? E ligar para ele e chamar mesmo para evitar que ele largue o tratamento. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre comorbidades, rapidamente. A população HIV, ela é fato que ela tem envelhecimento precoce devido à própria doença, porque mesmo que a carga viral esteja indetectável, mesmo tomando antirretroviral, o organismo, o sistema imunológico da pessoa está em constante guerra contra o vírus, né? Olha a resposta inata aí, que a gente viu, está sempre produzindo anticorpo ali para combater, apesar do antirretroviral estar dando um apoio também. Então, essa inflamação crônica no paciente, tanto que os marcadores inflamatórios dessa população são mais altos, os resultados, do que na população geral. Esse envelhecimento precoce, aliado a fatores genéticos, polifarmácia, a gente viu tanto de medicamento que eles tomam, o próprio estigma social, tabagismo, uso de drogas ilícitas, álcool, sedentarismo, que é maior a prevalência na população infectada pelo HIV, além da baixa qualidade de vida e também o efeito adverso dos antirretrovirais, sim, eles podem causar, apesar que cada vez menos, mas sim, ainda podem. E essa própria ativação imunológica no paciente, ele vai levar o paciente a principalmente 4 tipos de comorbidades: dislipidemia, alteração óssea, hipertensão e hiperglicemia. Essas alterações, elas podem interagir em doenças crônicas muito mais graves, principalmente doença renal crônica, doença cardiovascular e diabetes mellitus. Então, essas são as principais comorbidades que a população HIV, mesmo com o uso de antirretroviral de longo tempo, vão desenvolver mais precocemente que na população geral. Bom, então aqui tem os resultados de um artigo que eu publiquei rapidamente, só para vocês verem a interação entre as doenças. Então, por exemplo, olha só, foi aqui 2 de uma vez. Dislipidemia e hipertensão sistêmica. Então, toda essa população aqui, esses 13 aqui, né? 13 mais 11 mais 6 mais 6. Todos eles aqui possuem em comum dislipidemia, tinha 2 comorbidades, além do HIV, que era dislipidemia, né, que é aumento de triglicéridos, colesterol, HDL e colesterol total e LDL, e também apresentar hipertensão arterial sistêmica. Olha só, e se eu for pensar, densidade mineral reduzida, hiperglicemia, dislipidemia e agora 4 comorbidades. Olha só, 13 pessoas, elas possuem as 4 comorbidades. Então, assim, esse N, se eu não me engano, era de 94 pessoas e a idade média era de 50 anos. Então, como que eles são relativamente jovens para apresentar esse grande número de comorbidades, além do tratamento do HIV, claro. Bom, então, por exemplo, só para você ter uma ideia, nesse N, olha só, foi de 98 pessoas. A média de comorbidades era de 2,1. Então, dos 98, somente 7 não apresentaram nenhuma comorbidade. Deixa eu pegar o apontador aqui, que é melhor. Então, dos 98 pacientes, somente 7% aproximadamente, não tinha nenhuma comorbidade. Todos 13 pacientes possuíam as 4, 23 possuíam 3 comorbidades, 31 2. Então, por aí vai. Então, um número muito alto de comorbidades que essa população apresenta. Por exemplo, dislipidemia foi o campeão, né, com 70%. Hipertensão arterial sistêmica, alteração óssea e hiperglicemia. E o que eu chamo a atenção aqui nesse artigo que a gente publicou? Que foram 44 diagnósticos de alteração óssea, que é osteoporose e osteopenia. Isso uma população com idade média de 55 anos, de 50 anos, relativamente jovens. Olha só, 41 diagnósticos dos 44 foram realizados pelo nosso trabalho. Ou seja, dos 44 diagnósticos de osteoporose e osteopenia, 41 não sabiam que tinha. Então, isso é muito preocupante, porque, né, chamando atenção para essa comorbidade que é muito comum, é uma comorbidade comum, olha só, 43% da população
do nosso estudo apresentou, 45, né, alteração óssea, sendo que a maioria não sabia que tinha. Isso é muito grave, porque só vai vir a saber quando fraturar um fêmur, fraturar uma bacia, e muitas vezes, dependendo da extensão da fratura, tem que fazer cirurgia, aí é complicado, mas é. Bom, gente, então nós estamos quase terminando. Quais são os problemas que atualmente as pessoas que vivem com HIV enfrentam? Bom, é fato, o tratamento é para toda a vida, né? As pessoas vivendo com HIV estão envelhecendo e esse processo ele é mais acelerado. É o que eu estou falando, essa presença de comorbidades, elas acontecem mais cedo nessa população, mais ou menos em torno de 10 anos. Então, mesmo fazendo tratamento precoce, elas têm um envelhecimento precoce. Então, cabe aí a nós, profissionais de saúde, orientar essa população quanto à qualidade de vida, aos hábitos saudáveis, para evitar justamente esse envelhecimento que nessa população já é precoce. Prevalência do tabagismo, uso de álcool, depressão e ansiedade. As maiores prevalências estão nesse grupo, na população HIV. Ocorrência de doença crônica é maior na população HIV do que na população geral. Aumento do risco de polifarmácia e o aumento do risco de, obviamente, interações medicamentosas. Então, esses são os problemas que a população HIV hoje enfrenta. Bem diferentes dos problemas do início, né? Mas não deixam de ser preocupantes.